Abra sua Bíblia, por favor, quem trouxe Bíblia, em Jonas capítulo 1, é um versículo muito conhecido, e Deus vai dar uma direção para nossas vidas hoje. Diz assim a palavra de Deus, a minha tradução aqui vai estar diferente da sua, né? De repente, é do que você já está lendo na sua Bíblia aí, mas tem o mesmo sentido, amém? Vamos lá, diz assim: há muito tempo atrás, veio a palavra do Eterno a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá correndo, vá depressa à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, uma coisa que a igreja precisa entender, nós estamos aqui agora, né, Ismael? Estamos aqui agora ouvindo a palavra de Deus, e a igreja chegou onde chegou hoje, porque pessoas, vou tentar passar aqui, ele já botou ali? Está passando não, né, Mateus? Tá. Pessoas aceitaram o propósito. Se chegamos aqui onde estamos hoje, pessoas lá atrás aceitaram o propósito e as propostas de Deus. Aí, Mateus, o primeiro, pode deixar no primeiro. Valeu. E assim, quando você vai olhar para a história, se chegamos aqui é por conta dessas pessoas. Os pais na fé, por exemplo, e aí quando Deus tem uma proposta de salvação para uma família, alguém decide acreditar no que Deus está falando. Quando Deus quer salvar a Noé e sua família, a proposta e o propósito, quando fala propósito, está falando o plano, já estava no céu. Então, tudo que vem ao coração do homem aqui na terra, vou dar um exemplo aqui, quando, por exemplo, o bispo Jocelino entrou nesse terreno aqui, viu esse terreno e olhou esse terreno e decidiu, né, comprar, financiar, não sei, enfim, e hoje nós estamos aqui. Quando ele fez isso, eu tenho certeza que ele não foi, ele acha, né, que foi, às vezes nós achamos que fomos nós, mas esse projeto já tinha acontecido no céu, e aí depois é mandado para a terra. Então, não se engane, qualquer projeto, qualquer grupo que se levante, e assim, isso foi gerado no céu primeiro, e aí Deus começa a incendiar o coração de alguém, e aí depois o fogo vai pegando. Não tem a floresta? Se você largar lá um foguinho, lá, uma faísca na floresta, lá nas matas, lá, o que acontece? O fogo vai lambendo geral, é assim que acontece. Começa no coração de alguém, mas primeiro começou no céu. E essa pessoa decide acreditar no propósito, nos planos, nos projetos de Deus, que é Noé. E ele rapidamente pega o projeto. Mateus, tem aquele fundo aí não, né? Rapidamente ele pega aquele projeto, gosto de ministrar como fundo musical, ele pega aquele projeto que Deus falou, que começou no céu, desce para o seu coração e começa a fabricar o que Deus tinha falado, né? Talvez alguém falou, não vale a pena construir, vai ser muito cansativo construir, esse cara é doido, olha o que ele está fazendo, está construindo um grande barco, e pirou de vez, olha os filhos dele, tadinho, estão indo na mesma vertente do pai Noé, olha só, eles estão doidos, mas ele acredita no projeto. Aí em Hebreus capítulo 11, vai falar dos heróis da fé, né, da galeria dos heróis da fé, e lá está Noé, que divinamente avisado, temeu, e para a salvação da sua família, ele construiu, ou seja, ele construiu a arca, ele acreditou no propósito. Tinha um plano de Deus e ele acreditou. Quando você vai ver Abraão, por exemplo, evangelista Antônio, você vai ver Abraão acreditando na proposta de Deus e ouvindo a voz de Deus, tá? Existe dois tipos de vozes, tá? Existe a voz de Deus e existe as vozes. As vozes são as vozes contrárias, muitas vezes, daquilo que Deus está falando, da proposta, do projeto que Ele tem para mim e para você. Mas qual é a voz que eu vou ouvir? Ou vou ouvir a voz de Deus, ou eu vou ouvir as vozes. A opção é minha, a opção é do Felipe, sempre. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu começo a entender o propósito. Quer ver uma coisa? Quando eu me vejo no propósito, a minha vida se completa. Quando eu me vejo no propósito, vou dar um exemplo aqui, bem superficial aqui, quer ver? Quem ministra louvor, muitas vezes, né, não é que vai largar Jesus não, mas não está naquele momento assim fraco, se sentindo meio desanimado, mas quando pega o microfone e começa a louvar, o que acontece? É o quê? Gostei, é renovado. Por quê? Nasceu para aquilo. A pessoa, por mais que está passando por algum momento difícil, mas ela se vê
no propósito, ela se vê naquilo que Deus chamou ela para fazer. Às vezes também, as pessoas, né, que gostam da questão do evangelismo, né, tem o pessoal do Ame-Doe, Ação Social, Brothers em Missões, e muita gente aqui que já fez evangelismo nessa igreja, que faz também, que apregou a palavra de Deus, né? Então assim, muitas vezes você vai estar assim meio fraco, se sentindo abatido, mas quando você fala do amor de Deus para alguém, a força parece que é renovada, porque existe um propósito, você nasceu para isso. Existem pessoas que quando vai começar a tocar lá o seu teclado lá, existem ministros que às vezes só abrem a Bíblia somente para montar esboço de mensagem, vivendo aquele momento, a vida espiritual meio que fracassada, ele tem que pregar aquela semana, então ele vai abrir a Bíblia e vai tentar montar ali, mas não tem aquela vida com Deus. Isso acontece na jornada da fé, mas quando essa pessoa pega e começa a ministrar, a força que ele não tinha, começa a ressurgir de novo a força, porque nasceu para aquilo, foi chamado para aquilo, o propósito é aquele. Quando Abraão ouve a voz de Deus, e ele sai da terra dele, da casa dele, da parentela dele, do meio da família, e vai seguindo essa voz em obediência, ele se depara com um momento difícil da vida dele. Qual o momento? O momento que a promessa não acontece. O momento em que Deus falou que ele ia ter filho, ia ser pai de uma grande nação, mas ele está cabisbaixo dentro da sua tenda. Pensando em quê? Na promessa. Pensando em quê? Deus falou. Pensando em quê? Triste. Isso vai acontecer comigo, contigo na jornada da fé. Mas mesmo ele cabisbaixo, mesmo ele talvez olhando para o horizonte, de dentro da tenda, olhando a reta, mesmo ele nessa situação, a voz de Deus falou com ele. E falou assim: Abraão, sai da sua tenda, Abraão, e faz o seguinte, conta as estrelas do céu. Isso é, se você pode contar, porque assim será sua descendência. Vejo um Deus que cuida do detalhe da nossa vida. Vejo um Deus que está olhando as preocupações do seu coração, e ele fala para Abraão: eu sei, Abraão, você está preocupado com a promessa, mas Abraão, ergue a cabeça, sai da sua tenda. Felipe, não entendi, falei isso em piedade quando eu fui lá, vou falar aqui de novo. O que é sair da tenda? Há muitas pessoas que existem planos de Deus para a vida delas, existe propósito de Deus para a vida delas. Vou passar mais um aqui. Se veja no propósito. Existem pessoas que Deus tem um plano na vida delas, mas aconteceu alguma coisa. Estive numa igreja ontem em Nova Iguaçu ontem, e no final do culto a irmã falou: aconteceu uma traição na minha vida, e eu fiquei presa à traição, deixei de fazer o que eu nasci para fazer, que era, ela é uma evangelista, gosta de falar de Jesus, né? Crente é meio doido, irmão, quem sai falando de Jesus para todo lado. Ela falou assim: eu deixei de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Eu estava dentro da tenda. Tenda do quê? A tenda da traição. Só enxerga a dor, só está vendo o problema. Tem gente que está na tenda da decepção. Talvez você que está ouvindo aqui agora, que está sentado aqui em cima na internet, talvez se decepcionou aqui mesmo, nesse ministério aqui, nesta igreja aqui mesmo, com alguém que de repente não te tratou bem, com alguém que de repente não te recebeu bem, e aí você está preso nessa tenda e não está conseguindo enxergar o que Deus tem para você. Mas o que Deus está falando nesta noite para mim e para você? Sai dessa tenda. Eu tenho coisa boa para você. Tem propósito de Deus para você. Por que eu nasci? Você nasceu para glorificar o nome de Deus. Então saia da tenda da traição, saia da tenda da decepção, saia da tenda da infidelidade. É preciso sair da tenda para entender o que Deus tem para a minha vida, para me poder começar a entender, expandir o que Deus está preparando para mim. Eu tenho que sair desse lugar que me limita. Sair da tenda significa saia do lugar que te limita. Ninguém consegue saber o que está acontecendo na rua aqui do lado agora, porque você está dentro da tenda, está dentro da igreja. Você não consegue enxergar ali, mas sai ali que você vai ver a rua. E depois da rua você consegue enxergar lá na frente. E depois lá na frente você consegue enxergar à direita. Vai para a direita, você vai saindo na intendente, ou seja, vai ampliando a visão. Quando você vai ouvindo o que Deus quer para a sua vida, é assim que acontece, irmãos. Quando eu vou ouvindo, vai ampliando a minha visão. Veja também Jacó, por exemplo. Jacó, quando se casa com sua esposa, ele tinha uma promessa dos antepassados dele, do pai, do avô dele. Então, Isaac também. Mas o Isaac, por exemplo, o Isaac, quando ele se casa com Rebeca, ele tinha uma promessa. O meu pai tem uma promessa de ser pai de uma grande nação, mas só tem eu. Quando ele se casa, a esposa é estéril. Irmãos, que problema.
Imagina você ter uma promessa de que vai acontecer, que o seu pai tem uma promessa que ele vai ser um pai de uma grande nação, mas de repente quando você se casa, eu sou a nação dele, tem meu irmão Ismael, mas tem eu que sou Isaac, minha esposa Estéril. A Bíblia diz que ele se levanta e começa a orar instantemente. Sabe o que é orar instantemente? A Bíblia diz em Jeremias assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele se lembra da promessa. Calma aí, Deus tem um propósito na minha vida, há um projeto de Deus na minha vida, e eu vou orar, e se Deus tem, se Ele quer realizar isso na minha vida, então vai acontecer. Ele orou por Rebeca, que Rebeca por sinal era linda, tipo a minha esposa Carol assim, orou por ela, e aquela que não podia ter filho nenhum, teve 2. Deus dando dupla honra para as pessoas que acreditam no propósito. Rapidinho, quando o meu carro estava pegando fogo, você já conhece a história lá? Quando o meu carro estava pegando fogo, avaliado em 13 mil reais, né? O Golzinho Power 1.6, carruagem de fogo, pegou fogo mesmo, literalmente. Quando ele estava pegando fogo lá, naquele dia tinha uma doação para entregar para a Caverna de Adulão, que o grupo Brothers em Missões tem ajudado. Os irmãos do Homem Doido também já está aí junto conosco aí, da ação social também. E quando eu pensava somente numa coisa: quem é que vai levar a comida lá para os irmãos da Caverna de Adulão? Quem vai levar, Ivani, a comida lá? Era essa a minha mentalidade. Não pensei na minha esposa, não pensei nos meus filhos, não pensei no carro que eu uso para trabalhar. Me afastei, só peguei os documentos, me afastei e só fiquei observando, Igor, de longe, a carruagem de fogo pegar fogo. Pegou fogo. E você olhando o seu bem material, Sérgio, sendo queimado do início ali do capu até lá atrás, bem devagar. E aí eu olhando para aquilo, eu priorizei o reino de Deus. Outros carros iriam se levantar para levar comida, sim ou não? Sim. Essa igreja aqui, todo mundo tem carro. Quem tem carro aí, levanta a mão. Eu ia acionar um de vocês aí, irmão, levo lá no centro de recuperação a comida lá. Mas a questão é que eu quero participar desse reino que está em movimento. O reino de Deus está em movimento. Quando eu vou me movimentando para o reino, Mari, que está em movimento, logo eu participo da movimentação do reino. Eu quero participar do movimento, Deus. E eu saí pensando nisso. E agora? Como vai ser? Você conhece o testemunho, né? Queimou 3 horas da manhã. Enquanto queimava 3 horas da manhã, Deus virou as costas para o inimigo assim, ó. E estava embalando, colocando um lacinho assim, outro carro novo, mais novo que aquele. Por que isso? E você também faz parte disso, porque teve gente aqui que começou a se movimentar, teve gente que orou. A vitória não é minha, a vitória é de todos, claro, os que torceram, né? Eu acho que aqui na igreja não tem ninguém torcendo contra, não. Está todo mundo, né, tá junto. Aqui não acontece isso, só tem outra igreja que acontece. Aqui não. Aqui está todo mundo junto, orando. Então a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Porque eu só ouvia falar que a casa pegou fogo e a Bíblia não. Eu só ouvia falar que o carro pegou fogo e a Bíblia não. Era só o testemunho, eu só ouvia falar. Eu estou igual o Jó, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Mas eu vi agora, a Bíblia que estava no carro não pegou fogo. Depois eu mostro o vídeo de 1 minuto depois, não é aqui não, em outro momento, se tiver oportunidade. Não pegou fogo. Por quê? Existe um propósito de Deus para a vida de cada um. E se vê nesse propósito, é o grande lance. Deixa eu ver se tem mais uma. Aqui. Você foi planejado para agradar a Deus. E aí aqui agora, já vou passar o microfone para o pastor. O homem que nós acabamos de ler aqui, quem já ouviu a frase? Crente de berço. Quem já ouviu essa frase? Crente de berço. Eu sou crente de berço. Mas o crente já nasce no berço? Está ouvindo a palavra de Deus desde cedo. Esse homem chamado Jonas, ele é crente de berço. Sempre ouviu falar das maravilhas de Deus. Porque o seu pai, que era um profeta também, o profeta Amitai, atenção a isso aqui agora, também, desde cedo tinha falado para ele: meu filho, irmãos, eu não quero acreditar nisso, porque você é pai assim como eu sou pai, e todo pai e toda mãe, chega um momento na vida do seu filho que você coloca ele sentado e começa a falar para ele das realidades da vida. Você chega no momento, esse é o momento decisivo. Quando Jonas estava para 12, para 13 anos, o seu pai colocou ele sentado e falou: meu filho, você é crente de berço, você ouve falar do eterno, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desde quando você nasceu.
Só que, meu filho, eu coloquei o seu nome porque os nomes no passado não era colocado aleatoriamente. Viu o nome do jogador de futebol, nada contra quem colocou o nome do seu filho disso, tá? Viu o nome de um ator, de uma atriz e coloca o nome do filho. Não, os nomes no passado, as pessoas colocavam com um propósito. Elas acreditavam muito que aquele nome um dia poderia surgir um efeito na vida do seu filho ou da sua filha. O pai de Jonas colocou ele, o profeta Amitai, que é digno de confiança. Amitai significa digno de confiança. Colocou ele sentado e falou: meu filho, há um propósito de Deus na sua vida. Eu coloquei o seu nome de Jonas porque tem um sentido de pomba, ou então um pombo. Você, meu filho, para te explicar, o que é isso, pai? Um pombo? Talvez ele falou: meu filho, porque na sua vida existe asas espirituais que Deus um dia quer pegar essas asas e quer fazer você voar, meu filho. E ele diz sim para o propósito, desde pequeno. E aí, irmãos, ele passa uma vida dele todinha. 2 Reis, capítulo 14, você vai ver a história de Jonas, ele profetizando no reinado do rei Jeroboão II. Qual era o que ele profetizava naquela época? Irmão, quem não quer ouvir essa profecia? Alguém vinha até você assim, marchar na glória e falar assim: assim diz o Senhor, bênçãos financeiras vai chegar, coisas vão acontecer, estou vendo chave aqui agora na tua mão, estou vendo chave de ouro descendo na sua... Irmãos, quem é que não quer ouvir isso? Todo mundo, né? Era exatamente o que Jonas profetizava. Ele chegava até o rei Jeroboão II e dizia: assim diz o Senhor, as terras que os inimigos roubaram do rei Davi, do rei Salomão, você vai ser usado para recuperar essas terras de novo. Olha, irmão, o que o rei está ouvindo. Israel começa a esquecer de Deus. Israel vive uma coisa que chamamos na teologia de momento áureo. O que é o momento áureo? Momento de destaque, momento de ouro, momento em que Israel se destacava entre as nações ao redor, um momento de deslumbre, onde Israel era o destaque e se esqueceram de Deus. Jonas está toda a sua vida em Israel profetizando dentro de casa, mas quando chega a idade, essa idade que eu estou falando é já o câncer, cabelo branco, né? Vai chegando a idade. Quando vai chegando a idade, Deus chega para Jonas e Deus está vendo tudo que Israel está fazendo. Israel se esqueceu de Deus. Aí Deus olha do céu, gosto de falar sempre isso, né? Fazer essa... Deus olhando do céu fala assim: o meu povo se esqueceu de mim. Como sempre, né? Você conhece a história de Israel, sempre se esquecendo do que Deus fez, sempre se esquecendo dos livramentos, sempre se esquecendo. Eu falei isso na igreja ontem. Há pessoas que de repente esse mês tinha que ter partido já. Eu, por exemplo, tinha que ter partido, mas Deus não deixou. Talvez você esse mês tinha que ter partido, já tinha que ter saído da terra dos viventes, mas Deus não deixou. Israel se esqueceu de Deus. E aí Deus olha e fala assim: já que o meu povo se esqueceu de mim, deixa eu então buscar um povo que de repente me adore, porque arrependimento também é uma adoração. Quando a Bíblia fala arrependimento, ela não está batendo, a Bíblia não quer pegar você, quer te dar espadado na sua cabeça assim, arrependa-se, não é isso. Arrependa-se significa mude a sua direção. Se arrepender significa mude a sua direção. Aí Deus vai contar com um profeta que ele tem nas mãos dele, que tem um propósito dele. Jonas, aí é o texto que ora acabamos de ler. Há muito tempo atrás veio a voz de Israel, está nesse contexto, veio a voz do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá depressa, vá correndo à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Eu tenho uma notícia para aquela cidade. Só que o profeta não vai, você conhece essa história melhor do que eu. Ao invés dele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Coisas acontecem, e ele está dentro do navio. O bispo uma vez pregou aqui, eu gostei muito. Ele fala das 3 descidas de Jonas. Ele desce até Jope, ele desce até o fundo do navio e está dormindo. Está dormindo significa: eu não estou preocupado com o que está acontecendo com os marinheiros lá em cima. A tempestade está invadindo o barco, os marinheiros estão jogando os tesouros para o lado de fora. O profeta orgulhoso, o profeta que não quer assumir o que Deus chamou ele para fazer, o profeta que não está nem aí para o que Deus estava falando e não quer ouvir a voz de Deus, estava dormindo. Dormindo significa: não estou nem aí para o que está acontecendo. O orgulho faz isso. Às vezes Deus nos confronta para algo, para uma melhora, e Deus quer que nós viemos nos arrepender em algum nível, mas o orgulho fala mais alto. Principalmente o orgulho em casa, irmãos, é tremendo, né? O bispo falou de manhã aqui, a esposa sabe o que tem que fazer, o esposo também, mas ninguém faz. O orgulho fala mais alto. Foi o orgulho que tirou Adão lá daquele jardim, mas ainda bem que a humildade de Deus colocou o jardim dentro de nós de novo. Jesus veio e recolocou o jardim, independente do orgulho, ele recolocou o jardim dentro de nós.
Estar dormindo significa, estou nem aí. Tem aquela música, estou nem aí, estou nem aí. Estou nem aí para o que Deus está falando. Enquanto eu não estou nem aí, o propósito, pessoas estão quase morrendo lá em cima. Enquanto eu não estou nem aí, e aí, irmãos, não tem jeito. Quando Deus te chama para fazer algo, você pode fugir daqui, pode fugir de lá, você pode se afastar dos caminhos de Deus, pode ir para longe, você pode ir para lá, né? A gente costuma falar que é igual macaco quebrando galho, né? Vai pulando de galho em galho, mas não adianta. Vai chegar um momento que Deus vai te confrontar e vai falar assim: meu filho ou minha filha, o propósito é esse aqui. O que eu tenho para você é isso aqui. Ele está lá no barco, ele fala: faz o seguinte, porque até o jogo dos marinheiros é um joguinho. Vamos fazer um joguinho de quem é a culpa. O joguinho caiu nele, o jogo de sorte caiu em Jonas, ele é o culpado. Irmãos, aí eu não quero ouvir essa voz não, tá? Um ímpio, que nem temia Deus, confronta o profeta e fala assim: por que você está fugindo da ordem de Deus? Por que você está fugindo do propósito de Deus? Rapaz, por que você está fugindo do Deus de Israel? Faça o que Deus de Israel está fazendo e faz o seguinte: me lança nesse mar, que o mar vai se acalmar, a tempestade vai acalmar. Eles lançam Jonas, e aqui eu quero olhar a graça de Deus explícita nessa cena aqui agora. Quando ele é lançado ao mar, a tempestade acaba, está tudo, os marinheiros: poxa, joguei meu tesouro fora, para quê? Era só jogar aquele profeta fujão, aquele profeta orgulhoso fora, e agora eu perdi o meu ouro. Mas a tempestade acalmou, e aí eu olho e vejo a graça de Deus. Quando Jonas pensava que ele iria morrer, quando Jonas pensava, tipo assim, aquele momento em que você foge do propósito de Deus, e você pensa: será que Deus ainda pode me usar? Será que ainda tem alguma coisa para me fazer naquela igreja? Aquela igreja é muito grande, irmãos, tem muita coisa para tu fazer aqui. Bota coisa nisso. Aquele momento em que você acha que, olha, será que dá para fazer alguma coisa? Nesse momento, a graça de Deus engole Jonas. O grande peixe, a baleia, né, irmãos? Se a Bíblia dissesse: a sardinha engoliu Jonas, eu ia acreditar, porque Deus é capaz de encolher Jonas, se preciso fosse, e fazer ele entrar dentro da barriga daquela sardinha. Marcão, fica de pé rapidinho, cadê ele? Está lá em cima, está dando aula, uma palavra para as crianças sobre missão lá em cima. O Marcão, por exemplo, você conhece ele, 2 metros, sofreu um assalto. Irmãos, Marcão tem um porte, né, forte, né? As pessoas, o bandido, quando veio até ele assim e rendeu o carro assim, olhou para ele: irmãos, eu acredito no que eu vou falar agora. Eu creio que Deus encolheu o Marcão, deixou ele bem pequenininho para ele, né? Porque ele assim tem aparência até de militar, né? Quem foi assaltar ele podia falar assim, ó: ih, rapaz, esse cara aqui é um militar, tem que matar ele. Eu creio que Deus encolheu o Marcão, irmão, porque daquele tamanho, irmãos, o rapaz ainda olhar para ele, tratar bem, só pode ser Deus encolhendo o camarada, porque tem propósito na vida dele. E se ela dissesse: a sardinha engoliu, eu acreditava. Você acreditava, sim ou não? Eu acreditava. Mas o grande peixe engoliu ele. A graça de Deus, o favor imerecido. O que é a graça de Deus? A graça é uma disposição no coração de Deus para me favorecer. A disposição de Deus no coração de Deus para favorecer ele. E o peixe engole ele. A graça de Deus envolveu ele. Não tem um louvor que fala? A graça, né? A terra beija o céu beija a terra, e a graça de Deus vai nos inundando, nós vamos mergulhando nessa graça de Deus. A graça de Deus engoliu ele. E aqui eu vou pontuar uma coisa e termina a mensagem. Eu quero orar por você aqui agora. Quando ele estava na barriga do grande peixe, lembra que eu disse que ele é crente de berço? Quando ele estava na barriga do grande peixe, Jonas capítulo 2, versículo 9, diz exatamente assim. Quem lembra daquele gato Félix? Lembra do gato Félix, do desenho? Revelou tua idade, hein? Eu lembro, eu lembro que o gato Félix ficava dentro da barriga de uma baleia e ficava dando estrelinha lá dentro, mexendo assim na espinha da baleia. Nada disso. Onde Jonas estava era um lugar terrível. Em Jonas 2, capítulo 2, versículo 9, ele considera aquele lugar como um inferno. E no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: quando eu descia ao inferno. Por quê? O livro de Jonas é o livro de João do Antigo Testamento. O livro de João é o livro que é endereçado para os gentios, uma missão transcultural que Deus queria fazer, alcançar todas as nações. Então Deus chama o profeta para alcançar uma outra nação que não era a nação de Israel. Missão transcultural, o amor de Deus alcançando outras nações. E quando ele está lá embaixo, ele está num lugar apertado, a respiração faltava e voltava. Por isso que ele fala: quando eu descia ao inferno, ele está em aperto. Essa é a chave.
me lembrei do Senhor. Está escrito assim lá. Não abri, mas está escrito lá. Eu me lembrei do Senhor. Ou seja, se lembrar do projeto, do propósito. Deixa eu passar mais um aqui. Até esqueci. Acabou aí. O rapaz olhando para lá. Qual é o meu propósito? Se lembrar do propósito. Se lembrar do projeto. Se lembrar do que Deus tem para mim. Do que Ele me chamou para fazer. É o grande segredo de permanecer nessa jornada da fé. Se ver no propósito é o grande segredo para continuar nessa jornada que você iniciou com Deus. Ou se você ainda não iniciou, quem sabe é hoje que você quer iniciar essa jornada com Ele. Ele estava lá e falou assim: eu me lembrei do Senhor. Se lembrou de quê? Se lembrou que ele é crente de berço. Se lembrou que ele ouve a palavra de Deus desde pequeno. Simplesmente, o que o pastor Ednei sempre fala isso. O pastor Ednei faz até uma pose assim, ele saca uma verdade de dentro dele. Já existia verdade de Deus dentro dele. Tudo que ele tinha que fazer era sacar essa verdade e viver essa verdade. Simples e fácil. O reino de Deus é assim. Saca a verdade que você já sabe qual é e vive essa verdade. Ele saca essa verdade e fala: eu me lembrei do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o peixe, ou a baleia, como você quiser, vai vomitar o camarada aonde ele tinha que ir, desde o início. Eu não sei se você tem comunhão com esse irmão que está do seu lado, mas se não quiser falar, tudo bem. Isso é chato, muito chato. Fala para o irmão que está do seu lado, mas pregador convidado pode falar. Fala para ele ou fala para ela assim, ó, você pode fugir até da primeira vez, fala aí. Mas tu não vai fugir da segunda. Ele fugiu da primeira vez, mas o propósito teve que se cumprir. O plano teve que se cumprir. O que Deus tinha para ele teve que se cumprir. E aonde ele vai desaguar? Exatamente nas águas de Nínive, aonde Deus tinha mandado ele ir. Interessante, pastor Cláudio, que todo mundo que entrava em Nínive, qualquer profeta que entrava para falar, ou qualquer pessoa que anunciava qualquer coisa, diz historiadores, não Felipe Baroni, diz historiadores que eram mortos. Quem tentava entrar lá, você sabe, né? Iraque, como acontece, né? Nesses países lá fora, acontece isso quando você não nega. Se você falar que é de Cristo e não negar a fé, você morre. Todo mundo que entrou lá, morria. Quer ver uma coisa interessante? Jonas, Mateus, entra em Nínive assim, ó. Em 40 dias vocês serão destruídos. Gente, peraí, agora para tudo. Tem coisa na Bíblia que o pastor Gilberlan falou, o bispo também falou. Tem coisa na Bíblia que tu lê e fala assim: peraí, meu Deus, agora não estou entendendo. Se as pessoas iam lá, né, André, e morriam quando anunciavam qualquer mensagem que não fosse do Deus deles, que eles tinham um Deus lá predominante, o Dagon, metade peixe e metade homem. Qualquer pessoa que ia fazer isso morria. Mas por que o camarada entra dentro de uma cidade? Deixa eu dar trabalho para o câmera agora. Eu sou Jonas. Ele é invocado, porque ele não quer que a salvação chegue para aquela nação. Inclusive ele não foi por causa disso. Ih, rapaz, vou falar agora, Deus mandou falar. Tipo o crente que diz assim: bandido bom, bandido morto. Não, bandido bom é bandido convertido, pregador da palavra de Deus e salvador de vidas e não matador de almas. Eu ir lá evangelizar aquela comunidade, eles têm que morrer. Quando a igreja perde a essência da visão de Deus, está perdendo a sua visão devagarzinho, você ainda não entendeu isso ainda. A visão de Deus, como diz o nosso bispo André Rangel, é para os de fora. Ué, Felipe, eu aqui dentro? Também, já está guardado, está dentro da tenda. Mas é para aqueles que estão lá fora. Eu vou evangelizar aquilo nada? Jonas fala que eu não vou. Bateu o pezinho, não vou. Aí Deus fala assim: tu vai sim, rapaz. Eu tenho uma grande obra na sua vida, e você pode mudar de igreja, você pode pular para outro ministério, pode se afastar de mim, pode ir para onde você quiser, tão longe que você quiser, mas vai chegar um momento que eu vou até você, e você está fugindo dos meus planos, mas os meus planos vão te alcançar. Em 40 dias vocês serão destruídos. Aí não estou lá marchando. Vocês serão destruídos em 40 dias. E ninguém... Acendeu até as luzes aqui, olha. Rapaz, eu me senti importante agora na passarela, ó. Na passarela, vai acender aquela luz lá agora. Em 40 dias vocês serão destruídos. Vai, Mateus, acende aí. Em 40 dias vocês vão ser destruídos. E ninguém toca no cara. Por que ninguém tocou em Jonas?
Porque Deus usou a cultura ninivita. Não entendi, Felipe. Quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, irmãos, pode ir, vai sem medo. Nós entramos na comunidade da Vila Aliança para levar alimento lá. Meteram bala na gente, né, William? No William e no Sérgio. Um renegade também, né? Tal, tirando. Falei, Deus, não deixa isso acontecer não. O cara chegou em casa, o William chegou em casa. Cadê a marca da bala? Não tem marca de bala não, rapaz. O anjo, ó, o anjo está tirando tudo. Até de voleio está tirando lá. Tirou, irmãos. O tiro foi em nossa direção. Mandaram a gente parar. Encosta aí. Não atira não, hein. Só tem servo de Deus aqui dentro, hein, cara. Faz isso não, hein. Só tem profeta aqui dentro, hein. Pediu desculpa. Não, porque vocês passaram com o vidro fechado. Demos mole também, né. Passaram com o vidro fechado. Pode ficar à vontade aí. Ó, William, vamos ficar aqui agora. Eu falei, não, William, vamos embora, vamos meter o pé. Já recebemos o livramento, vamos para casa, rapaz. Ou seja, quando Deus manda, pode ir. Tem pessoas aqui que Deus já está mandando em fazer coisas há muito tempo, irmão. Minha mensagem é só assim: Deus manda, tem que falar. Tem pessoas aqui que Deus já está mandando fazer algo há muito tempo. É coisa antiga. Se Deus mandou, pode encarar, vai que Ele está na frente, Ele garante. Deus usou a cultura ninivita. Qual era a cultura ninivita? Toda criancinha, desde pequenininha, ouvia dizer: o nosso Deus Dagon vai vir em forma humana nos entregar uma grande notícia. Todo ninivita tinha esse ensinamento, porque o Deus dele era metade peixe e metade homem. Toda criança, o adulto, esperava por essa promessa: vai acontecer que um dia o nosso Deus Dagon vai vir em forma humana nos visitar. Essa era a profecia, o ensinamento lá em Nínive. Aonde Jonas foi cuspido pelo peixe? Aonde, gente? Nas águas de Nínive, não foi lá na areia? Próximo. Quem é que estava trabalhando com a pesca naquele dia? Muitos ninivitas. Eles mesmos, quando viram, aí agora, peraí, ele olhou e falou assim: olha o que está acontecendo. O nosso Deus Dagon veio nos visitar e entregar uma mensagem. Olha, saiu de dentro do peixe. Eles foram correndo na frente e começaram a avisar: o nosso Deus Dagon está vindo por aí. Ele veio, nós vimos, estávamos pescando, levando alimento para casa, e saiu um homem de dentro de um peixe. Olha isso, saiu um homem de dentro do peixe. Ele com certeza deve ser Dagon. Ele veio nos entregar uma mensagem. E está Jonas todo pomposo lá, ó. Em 40 dias Nínive será destruída. Por quê? Porque Deus já tinha ido na frente no caminho, usando a própria cultura do povo ninivita, para que o profeta entrasse lá com toda a ousadia e anunciasse o que Deus queria que ele falasse. O rei Haddad II viu uma coisa que ninguém viu. Eu acredito que foi o Espírito Santo que soprou no ouvido dele e falou assim, ó: isso aí não é Dagon não. Olha bem para ele lá. O rei ficou olhando de longe, aquele homem doido gritando: em 40 dias vocês vão ser destruídos. Em 40 dias vocês vão ser destruídos. Olha bem para a roupa dele. A roupa dele é de hebreu. Olha bem para a fala dele. É uma fala hebreia. Olha só, esse cara é israelita. O rei Haddad II percebe uma coisa que ninguém percebe, e foi o Espírito Santo de Deus que revela para ele e mostra para ele: quem está nos visitando não é Dagon. O único que pode estar nos visitando aqui com certeza deve ser o Deus de Israel, porque Dagon não nos visitar de forma hebreia. Quem está vindo anunciando essa mensagem é o Deus de Israel. Por isso que o rei faz um edito rapidamente: gente, vamos, é a ordem, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, porque o Deus de Israel vem nos entregar uma notícia. Panos e sacos e cinzas, vamos se arrepender de toda a nossa idolatria, de tudo que nós estamos fazendo aqui. E irmãos, toda a cidade de Nínive, desculpa aqui o tom da voz, toda a cidade de Nínive se arrependeu. Mas o profeta, orgulhoso, está de frente para a cidade, de braço cruzado, falando assim: eu não saio daqui enquanto o fogo não descer do céu. Foi por isso que eu não quis vir aqui. Esse Deus de amor é tremendo. Vou falar o que o Jonas disse lá: esse Deus de amor é tremendo. Tu és bom. Acho que ele cantou lá: bom, bom, até bom demais. Por isso que eu não quis vir aqui. Olha eles lá, todo mundo arrependido, chorando, com panos e sacos e cinzas. E eles arrependidos, jejuando. Até os animais, olha só, irmão, que incoerência, né? Botar o bichinho para jejuar. Cavalo, cachorro, gato, ninguém comeu, ninguém bebeu. Porque o rei Haddad II percebeu que ninguém percebeu. Quem veio trazer a notícia foi o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés. Foi ele que trazia uma notícia. E ele está lá. Fogo caia do céu agora e consuma esses caras.
ficou cansado porque Deus não obedece esse tipo de ordem. Deus, mata ele, hein? Essa é uma oração que Deus não ouve, irmãos. Deus é um Deus de vida. Aí ele adormece. Deus não quer mandar fogo na cidade, não. Sol quente no rosto dele, Aí Deus faz uma coisa tremenda e uma lição, e acabou a mensagem agora. Deus faz uma árvore nascer. Já viu ar-condicionado no deserto? Irmãos, Deus criou o primeiro ar-condicionado no deserto, com o seu povo lá atrás, que é a nuvem, lembra? Cobrindo o povo durante o dia, guiando e também protegendo. Ar-condicionado para proteger do sol. O profeta Jonas recebeu um ar-condicionado particular. Uma árvore, a boboreira, a árvore, nasceu do nada, porque Deus traz existência aquilo que não existe. Do nada ele faz tudo acontecer. A árvore nasce e o profeta dormiu no ar-condicionado. Ai, que bom. Daqui a pouco o sol, toma ele sol na cara dele de novo. Ele, ai, o que é isso? Ele acorda assustado. Quando ele olha para a árvore estava murcha, sendo queimada lá. E ele fica com tanta pena daquela árvore. Ele fica com compaixão naquela árvore e começa a falar assim: por que isso aconteceu com essa árvore? Essa árvore, ele ficou com dó daquela árvore. E aí Deus vai dar uma lição, que essa lição serve até para os dias de hoje. E a lição é: Jonas, você teve compaixão dessa árvore, que você não fez ela nascer, você não regou, ela cresceu e morreu porque eu que fiz isso. Você ficou com tanta compaixão dela, pena, dó dela, e eu, o Deus de vida, último capítulo de Jonas, capítulo 4 diz: não teria compaixão da grande cidade de Nínive. Homens que não sabem o que é mão direita e mão esquerda, homens que estão totalmente em caminhos da idolatria, perdidos. Você teve compaixão da árvore, e eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o que você tem vivido até aqui. Muita atenção que eu vou falar aqui agora, o que o Espírito Santo está falando. Eu não sei o que você tem vivido até aqui. Talvez a sua pergunta, Mateus, dá para voltar no primeiro? Olha, eu abusando do negócio aqui, do controle, ó. Talvez você está se perguntando até hoje, a primeira, Mateus, depois do livro, do propósito. Talvez você está se perguntando até hoje: qual é o meu propósito? Ou então, por que eu estou aqui? Você não está aqui por acaso, está escrito aqui, ó. Você não nasceu por um acidente. Há pessoas aqui que nasceram em um momento muito difícil. Pai abandonou, mãe abandonou. Eu, por exemplo, meu tio falou assim para meu pai e minha mãe: aborta esse garoto, você é muito novo. Ó, de repente pode nascer até doente, hein? Melhor tu abortar logo. O conselho foi esse. Há pessoas aqui que passaram um momento muito difícil, e talvez a pergunta é essa: qual é o meu propósito de vida? E eu falei que o propósito de vida, o seu propósito de vida e o meu propósito de vida, você foi planejado para agradar a Deus. Não importa o teu passado, não importa o abandono, não importa o que aconteceu. E eu gosto muito de falar esse versículo, tá? Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Isaías vai falar. O seu filho que mama, o filho do seu ventre. Pode uma mãe se esquecer? Claro que pode. Quantas mães abandonam? Eu não quero trazer peso para você se um dia você está ouvindo aí, abandonou, mas nunca é tarde para recomeçar, por que não? Pode uma mãe se esquecer do filho? O filho do seu ventre, o filho que mama? Sim, claro que pode. Mas aí Deus, a paternidade vai cobrir tudo isso. Não tem mãe que é pai e mãe? Tem mãe que é pai e mãe, né? E tem mãe e vice-versa. Deus, a paternidade cobre tudo e fala assim: ainda que se tua mãe te abandonar, ainda que se alguém te esqueceu, ainda que todo mundo te abandonou, eu, diz o Senhor, jamais te abandonarei. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Você não é invisível, eu estou te vendo. O propósito de vida é para você me agradar. O propósito de vida que você nasceu, há um propósito específico para cada um aqui. E ele fala: o seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Fecha a mensagem dizendo: palma da mão não é que ele pegou caneta. Já falei isso aqui outras vezes. Caneta, escreveu na caneta azul. Tem caneta rosa hoje, roxa, né? Dourada, prateada, um monte de caneta bonita hoje. Não é que ele pegou a caneta e escreveu com caneta. Quando ele fala que o teu nome está na palma das minhas mãos, era o grande projeto da cruz.
As mãos de Jesus foram perfuradas. Ele foi exposto em vergonha por causa de mim, por causa de você. Ele foi exposto à humilhação. Ele foi exposto a todo tipo que você possa imaginar. As pessoas olhavam para ele e não achavam formosura nele. E aí quando Isaías está falando que o seu nome está na palma da minha mão, ele está falando o seguinte: os cravos, o amor de Deus que prendeu as mãos de Jesus. Ninguém prende Jesus, irmãos, né? O Billy Graham, nas suas mensagens, ele sempre falava que dizem que o maior ato foi o homem sair da terra e pisar na lua, no céu. Mas o maior ato da história foi Deus descer do céu e pisar aqui na terra. Esse é o maior ato de todos os tempos. Um Deus se fazer carne e entregar uma boa notícia. Qual a boa notícia? A notícia da salvação. E eu não sei, irmãos, de repente você tem fugido do teu propósito. Talvez você é um Jonas, mas olha só, você pegou as suas asas espirituais. Irmão, aqui ninguém é X-Men não tem asa aqui não. Mas existem asas espirituais na vida de cada um. E talvez você é um Jonas que pegou essa asa espiritual e fez isso aqui, ó. Voou para a direção que você quis voar. Fez e está fazendo talvez o que você quer fazer, voando para onde você quer ir voar. As asas que Deus te deu espiritual não é para você voar para qualquer lugar. As asas que Deus te deu espiritualmente falando é para você voar ao encontro do Pai, ao encontro do propósito, ao encontro daquilo que Ele te chamou para você ser. Eu quero orar por você nesta noite. Você que talvez está aqui, e nós vamos louvar aqui. Você que está aqui talvez está voando para outros lugares que não é a vontade de Deus. Deus mandou eu falar isso, então tem que falar o que Ele falou. Está voando para onde não tem que voar, mas Deus quer que você voe ao encontro dEle. Depois do louvor eu quero orar com você. Vamos adorar o Senhor. Preste atenção na letra desse louvor e vai pensando no que foi falado aqui. Estou voando para onde não tem que voar, mas Deus está me chamando para voar para o propósito de novo. Adora o Senhor conosco nesta noite.